Um estudo feito pelo Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, ligado à Unesco, mostra que 85% das crianças e adolescentes no Brasil acessam a internet todos os dias. Será que os pais sabem o que os filhos fazem na rede? A gente mostra o exemplo de duas garotinhas super ativas na internet, até com um canal no YouTube, que são acompanhadas de perto pela família. Um tour virtual por Bauru. Fotógrafos buscam patrocínio para registrar pontos turísticos da cidade em fotos em 360 graus. E no Dia Internacional da Síndrome de Down, a professora da Unesp, Vera Capellini, explica se há limites para o aprendizado de uma pessoa com Down. Está no ar o Unesp Notícias dessa terça-feira, 21 de março. Boa noite. A gente começa esta edição falando do comportamento das crianças na internet. Um estudo do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Núcleo de Informação, um braço da Unesco, mostra que 85% das crianças e jovens no Brasil acessam a rede todos os dias. Ao mesmo tempo em que usufruem dos benefícios da internet, estão vulneráveis aos perigos do mundo virtual. Nós vamos conhecer duas famílias e a forma como elas lidam com as filhas, que são tão conectadas que tem até um canal de vídeo no YouTube. Carolina tem 11 anos e é youtuber. O quarto da estudante é o estúdio oficial do canal que leva o nome dela. Aqui, ela rascunha os assuntos que serão filmados, faz maquiagem para ficar impecável no vídeo e ajusta o celular para que a imagem fique perfeita. Com tudo preparado, é hora de gravar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre mim e eu vou falar do tipo de música que eu gosto. A edição é feita no tablet. Ela até coloca uma arte na capa do vídeo, que ela mesma produz no notebook. O canal Ana Carolina Consentino tem 2 meses de criação e já tem vários seguidores. Nele, a adolescente fala sobre tudo, desde aplicativos e jogos até playlists e dicas de customização. Mais de 400 pessoas assistiram ao vídeo em que ela ensina como personalizar um caderno. Na escola, às vezes até zoa, assim, youtuberzinha da sala e tal. E com as visualizações, surgem também os comentários. Tem comentários bons nos meus vídeos de pessoas que eu não conheço, mas que eu vejo nos canais dela, que são pessoas tipo eu, que estão começando ainda. Além do YouTube, Carolina é conectada nas redes sociais. Eu tenho o Facebook para compartilhar as coisas que eu faço, foto, essas coisas. Eu tenho o Instagram para compartilhar foto. Aí eu tenho o Snapchat e WhatsApp para mandar mensagem, essas coisas. A mãe, é claro, fica preocupada com a exposição da filha na internet. Para evitar problemas, acompanha de perto os conteúdos acessados e postados pela Carolina. A gente toma cuidado com quem ela está se comunicando, né? Também o que ela acessa, né? Na internet ela pode ser boa, maravilhosa, mas ela também tem tudo de bom e tudo de ruim, né? Então a gente faz aquela seleção, né? Isso pode, isso não pode. O que é da idade dela, o que não é, né? Às vezes aquele grupo inofensivo da escola, né? Sai tantas coisas ali dentro, né? Tantas conversas, tantas coisas. E ali você vai selecionando também, né? O tipo de amigo, o tipo de conversa. O diálogo entre mãe e filha realmente funciona. Muitas pessoas que às vezes eu não conheço pedem solicitação, aí eu não aceito e tal. Porque, tipo, eu olho o perfil, eu não conheço. Às vezes é amigo de amigo, mas eu não conheço. Aí eu não aceito. E eu sei que tem muita gente que eu não, tipo, que tem outras intenções e tal. Aí eu acabo distanciando, assim. Assim como a Carolina, Luísa também entrou na onda de youtuber. Adepta do movimento Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo, mantém um canal em que ensina os seguidores a criarem itens personalizados. Eu gosto de fazer essas coisas, personalizar, eu faço um monte de coisa para as minhas bonecas. E aí eu decidi, vou criar um canal no YouTube disso, né? Porque eu gosto de fazer isso e muitas pessoas também gostam. E elas vendo os vídeos, elas aprendem a fazer, que nem eu aprendi a fazer as minhas próprias coisas. Para garantir a segurança da filha, a Rose orienta antes dos vídeos e fica de olho depois que o conteúdo é compartilhado.
Nós tivemos uma conversa com ela quando ela resolveu criar esse canal, e era uma coisa que ela queria muito, e aí a gente explicou para ela os perigos que existem na internet, quais são as consequências de ter um canal na internet, porque fica muito exposta, né? E mesmo assim ela quis fazer. E é uma coisa que a gente não tem como proibir mais, né? Faz parte do mundo deles. O que a gente tem que fazer? Informação. Tem que passar informação, explicar para ela o que é a internet, o que é esse mundo virtual. E preparar ela para os comentários que vêm, porque a gente sabe que a internet é um campo minado, né? Tem todo tipo de comentário. Crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados. Um estudo feito pela TIC Kids Online Brasil aponta que 8 em cada 10 pessoas entre 9 e 17 anos são usuários da internet. Em números, isso corresponde a mais de 23 milhões de conexões na rede. A pesquisa também mostra que a maior parte das crianças e adolescentes, cerca de 85%, acessam a internet todos os dias. Com a tecnologia para se conectar na palma da mão, o uso da internet e das redes sociais se tornou um hábito. Por isso, essa professora da Unesp que pesquisa educação e tecnologia alerta que os pais precisam ficar atentos para que o uso das ferramentas digitais não seja feito de forma descontrolada. Ela lembra que o excesso pode causar prejuízos que vão desde a saúde até a segurança da criança. A gente tem estudos hoje que estão associando a obesidade ao sedentarismo infantis. Então, a gente tinha uma criança que brincava, que ia mais para a rua, uma criança que tinha uma interação com o seu meio muito mais dinâmico, muito mais ativo, e hoje você tem uma criança que fica mais tempo sentada. A segunda seria da saúde mental mesmo, porque à medida em que essa criança se vê exposta e se vê acessando e comprometida em seus horários com esse novo instrumento, essa nova tecnologia, ela cria essa dependência que é, sem dúvida nenhuma, psíquica, e a gente já tem estudos também sobre isso. Nesse processo todo desses grupos e do modo como ela se identifica nas redes sociais, os riscos de pedofilia ou da sua integridade, inclusive moral, são algumas dessas características para as quais nós não temos nem legislação para isso. A melhor rede social, diz a especialista, ainda é o diálogo. E a melhor forma de conversar é sentando ao lado. É colocando exatamente um processo de um diálogo sobre isso. O que você está vendo aí de interessante? Que bacana. O que é isso? Quem te mandou? O que você gostou nisso? Dá uma olhadinha nesse aqui que a mamãe recebeu ou que o papai recebeu. Olha aqui que legal isso. Não? Você compartilha informações e à medida em que você mostra aquilo que você recebe para o seu filho, claro que você vai fazer o seu próprio filtro sobre tudo isso, ele também vai te mostrar e esse diálogo vai, sem dúvida nenhuma, gerar não só um usuário, mas um produtor de informações bastante interessantes. O tempo continua estável, mas as temperaturas devem subir nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Não tem previsão de chuvas para o estado de São Paulo até o fim de semana, pelo menos. Os termômetros devem registrar uma ligeira elevação a partir de amanhã. Bauru segue a tendência do estado. Agora a umidade do ar é de 62%. Os ventos são de brisa a 8 km por hora. Hoje a temperatura variou dos 16 aos 28 graus. Para esta quarta, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 32 graus. Nesta semana, a Prefeitura promove atividades que integram a Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. As informações com o repórter Murilo Barbosa. Os trabalhos são realizados pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Bem-Estar Social, com o objetivo de conscientizar a população sobre o combate aos criadouros do mosquito. Sobre esse assunto, eu converso com Ana Cristina Salles, que é diretora do Departamento de Proteção Social Básica. Ana, quais atividades são desenvolvidas durante a Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti? Durante a semana, ocorrerão palestras, oficinas, exposições em todos os CRAs do município de Bauru. E são atividades abertas a toda a população? De que forma as pessoas podem participar? Sim, ela é aberta a toda a população, né? E é até interessante que todos participem, dada a relevância dessa questão, né? De todas essas doenças que estão sendo transmitidas. Prefeitura e população somando forças no combate ao mosquito. Sim, só assim a gente vai conseguir vencer, né? Ana, muito obrigado pelas informações. E a programação completa da Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti você confere acessando o site da Prefeitura. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. Depois do intervalo, vamos receber a professora do curso de Pedagogia da Unesp, a Vera Capellini, para falar sobre o aprendizado da pessoa com Down. Hoje é o Dia Mundial da Síndrome. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido.
Hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down. É uma alteração genética provocada no momento da concepção do feto e não tem uma causa definida. As pessoas com Down têm características parecidas, estão sujeitas a um maior número de doenças, mas são donas de personalidades únicas. Estudam, se formam, namoram, têm filhos. E para saber mais sobre os limites do aprendizado de quem tem a síndrome, se é que eles existem, a gente recebe a professora da Unesp que trabalha com educação inclusiva, a Vera Capellini. Vera, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Mais uma vez, eu podendo contribuir, é sempre um prazer. O prazer é nosso também. Vera, vamos começar então por essa questão do limite. Tem um limite de aprendizado para a pessoa que tem síndrome de Down? Ela tem algum tipo de comprometimento cognitivo, intelectual? Então, não há dúvida que há um comprometimento intelectual, mas eu diria, prefiro responder essa pergunta repetindo o que um grande amigo, o professor Sadal de Marília, diz. A pessoa com síndrome de Down de hoje, ela é mais inteligente do que a pessoa com síndrome de Down de 30 anos atrás? Ou seja, não. Nós que éramos mais ignorantes no conhecimento produzido, a estas pessoas não era dada a oportunidade. Então, as pessoas hoje com síndrome de Down, como você bem disse, casam, estudam, namoram, desenvolvem todas as habilidades que desde que ela tem a oportunidade. Então, na realidade, não há limite para o aprendizado. O que é importante, sim, que cada um tem seu ritmo, mas é preciso que seja dada oportunidade da aprendizagem e também é muito importante que tenha a crença na aprendizagem. E há 30 anos atrás nós não tínhamos. Essa grande postura em relação à pessoa que mudou? Mudou muito, significativamente. A pessoa, ela era, para você ter uma ideia em números, Bauru, a gente tem a Escola Especial APAE, e que realiza um grande trabalho. Mas hoje, na educação infantil, não há nenhum aluno estudando na APAE enquanto escola. Há 20 anos atrás, eram mais de 200. Quer dizer, hoje elas estão nas escolas. Exatamente. Tendo oportunidade, se desenvolvendo, interagindo e permitindo a nossa convivência com elas. E essas escolas, elas estão sabendo acolher, incluir e, o mais importante, fazer essa criança aprender também? Eu diria que assim, é um processo, por isso que a palavra, inclusão escolar é um processo. Já temos experiências que comprovam cientificamente que tem escola fazendo e fazendo bem, mas não é regra. Nós ainda temos escolas com dificuldades em trabalhar com a heterogeneidade, mas eu diria que não é uma dificuldade para o aluno com síndrome de Down, é uma dificuldade para trabalhar de tal modo que todas as crianças aprendam, com ou sem a síndrome de Down. Então não é um problema específico em relação a essa criança, não da é escola. Um problema. Pelo contrário, as pesquisas têm apontado que no processo de inclusão escolar desse público-alvo da educação especial, os alunos com síndrome de Down são aqueles que têm tido os melhores resultados. Olha que comparado incrível. Com algumas deficiências mais comprometidas ou com dificuldade, às vezes, na comunicação, que não é o que ocorre, o aluno com síndrome de Down tem tido os melhores resultados, inclusive hoje chegando na universidade. E pelo seu conhecimento na área, Vera, antes até dessa criança chegar à escola, o que os pais podem fazer pelo desenvolvimento dela? Bom, hoje a gente tem a educação infantil como uma etapa da educação básica, então as crianças vão para a escola desde muito cedo, mas a família, ela sempre tem, eu penso que independente de ser com síndrome de Down em específico, mas de qualquer público que apresente alguma deficiência, que tenha uma característica que precisa ser estimulado, ser parceiro tanto do setor de saúde quanto da educação. Então, se a criança já vai desde cedo para a escola, já vai para a escola comum, ela já tem oportunidade de aprender com outras crianças, de conhecer limites e regras, mas também não há que se negar que todo o trabalho de reabilitação, de estimulação do desenvolvimento é vital. E o quanto antes ele começar, melhores são os resultados. Desde bebê. Desde bebê. E aí, nesse sentido, a parceria da família com os diferentes setores da sociedade. Seja ele com uma escola como a APAE, seja ele com a Sorri, que é uma instituição que promove serviços em parceria com a educação de estimulação do desenvolvimento, da fala, do motor. Então, isso é muito importante. A família precisa ter clareza que não só no caso da síndrome de Down, mas específico, que o quanto antes iniciar esse trabalho, melhores são os resultados.
No caso específico da síndrome de Down, quais são as maiores dificuldades no aprendizado? É em relação ao desenvolvimento da fala, por exemplo? Eu diria que não, eu diria que assim, como ele tem um atraso cognitivo, o processo de aprendizagem, ele vai responder muito às mediações e à forma como o trabalho pedagógico vai sendo organizado. Quando a criança tem algum comprometimento de saúde associado, pode ser até que ele tenha mais dificuldade por conta de um comprometimento cardíaco, às vezes ele precisa passar por cirurgia, ele até falta. Também é previsto na legislação que ele tenha o direito do atendimento pedagógico especializado, que, por exemplo, se ele precisa ampliar a memória, a atenção, focar mais, ele vai ter isso no contraturno, né, que é um trabalho, ou no turno, quando é por meio de itinerância, um trabalho colaborativo. Mas eu diria que, específico da síndrome de Down, a fala não se constitui uma dificuldade, porque as crianças cada vez mais, sendo expostas à situação diária em convivência com outras crianças, diferente de uma pessoa com Down de 30 anos atrás, ela tem se desenvolvido muito próximo das demais, né? Onde que aparece o atraso? Sobretudo nas funções executivas, no sentido dele compreender o processo, por exemplo, de abstração, não que é impossível, é onde tem o professor muitas vezes tem encontrado um pouco mais de dificuldade, mas também ele já tem tido o respaldo de estudos que, com pequenas modificações, adequações na sala de aula, tem favorecido a aprendizagem dos alunos. Para a gente concluir, Vera, para os pais que acabaram de saber que vão ter um filho com síndrome de Down e tem uma preocupação muito grande com a autonomia dessa criança quando ela for adulta, será que vai ser independente? Será que vai ter condições de se manter com uma vida digna? O que você diria para esses pais? Eu diria para esses pais que bom que nós somos sujeitos históricos e que aprendemos e que a ciência evolui. Há 30 anos atrás, esse pai possivelmente estaria muito preocupado em quem seria aquele que, na falta dele, assumiria. Hoje, eu diria para esses pais, saiba que no Brasil e no mundo todo tem profissionais, educadores, a cada dia desenvolvendo metodologias, estratégias, e há uma política no país também de construção de uma sociedade mais inclusiva, de escolas mais inclusivas, que com certeza um bebê que nasce hoje, numa perspectiva, né, de inclusão escolar, será um adulto com muita autonomia, numa perspectiva de interação, e contribuirá para que nós também possamos ter uma outra visão de diversidade. Certo, muito obrigada por compartilhar essas informações tão ricas aqui. Disponha. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto Bauru 360 Graus. 2 fotógrafos pretendem montar um tour virtual com os principais pontos turísticos da cidade. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Quem é de Bauru ou mora aqui há um tempo provavelmente já conhece os principais pontos turísticos da cidade. Mas será mesmo que você já visitou todos? Para ajudar que cada vez mais pessoas, bauruenses ou não, conheçam a cidade, 2 fotógrafos estão criando um portal que permitirá um tour virtual pelas belezas locais. Com a intenção de reunir informações sobre pontos turísticos aqui na cidade, 2 fotógrafos criaram o projeto Bauru 360. Eles pretendem elaborar um portal, mas com uma inovação: fotos em 360 graus, uma forma de permitir que o visitante conheça esses locais antes mesmo de sair de casa. O objetivo dele é realmente fazer as pessoas reviverem a história da cidade, né? Conhecerem mais sobre os locais, tornar isso interativo, educativo, né? E deixar isso como uma grande história para a cidade. A gente começou a trabalhar com foto 360 no começo de 2016. E aí, como a gente já estava morando aqui em Bauru, a gente tem um carinho muito grande pela cidade, que a gente estudou aqui a faculdade inteira. A gente começou a registrar alguns lugares, algumas praças, o Horto, por exemplo, para colocar isso dentro do Google, que era o programa que a gente está trabalhando com eles. E aí surgiu a ideia de por que não pegar e agrupar todos esses lugares que a gente já começou a fotografar e criar um site próprio só para um tour da cidade.
Com o equipamento que eles mesmos montaram, o Guilherme e a Fernanda querem desbravar a cidade e oferecer tanto para quem vem de fora, quanto para o bauruense, um jeito diferente de observar o que há de mais encantador no município. Mas além de uma boa ferramenta de trabalho, fotografar nesse estilo exige conhecimento. Primeiro a gente tem que saber como fazer essa fotografia, depois tem alguns programas para fazer o tratamento da imagem delas. E da técnica, além da técnica fotográfica, que é o HDR que a gente utiliza, a gente também tem que utilizar a técnica da fotografia 360. Hoje você encontra no mercado algumas câmeras que entregam 360 pronto, mas essas câmeras elas ainda não têm uma qualidade com a qual a gente trabalha com essa câmera fotográfica profissional. E além disso também tem que ter um leve conhecimento em como montar um tour virtual. Porque não é simplesmente pegar os 360 e colocar lá. Você tem que ter toda uma estratégia de onde para onde a pessoa vai andar, como que ela pode conhecer melhor o lugar. Cerca de 30 locais da cidade já foram listados para fazerem parte do tour, mas a produção das fotos nesses lugares é só o início do projeto Bauru 360. Saindo daqui, a equipe ainda tem bastante trabalho pela frente. É aqui no escritório que a produção continua. As fotos tiradas precisam ser montadas na tecnologia 360 graus. Com um software específico, é possível transformar o que seriam imagens simples em uma possibilidade de imersão no ambiente. O portal que a equipe quer criar vai oferecer informações históricas sobre os locais fotografados e permitir que o visitante se mova de um lugar para outro com apenas um clique. Tanto trabalho exige tempo e dinheiro. Por isso, os profissionais lançaram o projeto em um site de financiamento coletivo. Quem colabora ganha uma recompensa. A intenção é que todo mundo ajude Bauru a ganhar um portal que reúna o melhor da cidade, o que pode até incentivar o turismo. Todo mundo pode participar desse projeto, então tem recompensas que custam R$10, tem algumas cotas empresariais, mas com um financiamento coletivo todo mundo vai fazer parte dessa história, né? Então, além de ajudar um projeto para a cidade, que não beneficia só a gente que está participando do projeto, mas todo mundo como um todo, né? Quem quiser colaborar com o projeto Bauru 360 pode doar a partir de R$10 pelo site do Catarse. A campanha segue até o fim de abril. É isso por hoje. Se você quiser rever ou compartilhar os conteúdos desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. A gente se vê amanhã. Tchau!